se meter em sozinho. Se possível, primeiro dar uma olhada na situação que está, na área, como é, se dá para dar, o que dá para fazer. Se tiver residência por perto, em vez de arriscar a vida, deixa que queira, tira animal, tira ser humano, se der para tirar, aí que der para tirar. Combate direto. Mas são as técnicas interessantes, mas eu sou muito boa. Então, boa noite. Vamos dar o início ao culto e uma oração e agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo e pedir a Ele que nos abençoe neste momento, nessa hora que vamos passar junto aqui, reunido, e vamos cantar louvando a Ele e depois o estudo da palavra de Deus. Romanos, nós paramos quarta-feira no capítulo 5 até o versículo 17, 16, 17. Então vamos continuar no versículo 17, né? Então que nós possamos aproveitar esse momento que Deus nos trouxe aqui, nos permitiu, e ver o que a Bíblia tem para nós. E tem muita coisa, né, que falar, só procurar e que acha. Oremos. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, viemos aqui neste local aqui para te louvá-lo e para cultuar o teu santo nome, e pedimos a ti, Senhor, que nos dê sabedoria, que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações, e peço favor a mim também, que vou trazer a tua palavra, me ajude, ilumina a minha mente. E não somente este momento, e não somente a mim, a todos nós, os pregadores que pregam, aqueles que ouvem. Pedimos em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos e nossos irmãos em Cristo, inclusive a irmã Rosa, que pediu oração, tu esteja abençoando ela, que ela possa estar no próximo culto. Pedimos em favor dela, ela pediu dos filhos, da irmã dela também, a Rosimeire, pedimos em favor da irmã Rosinha, irmã João Aristide, e também a irmã Osmarina que está viajando, e os demais irmãos que estão em casa, alguns que estão trabalhando, e tu esteja com eles. Por Jesus Cristo que pedimos, e pedimos em favor do Zino agora, em nome de Jesus. Amém. Aí, irmão João Aristide, aí, acabei de mencionar o nome dele, irmãozinho, na oração. Então aí. Então vamos louvar o Senhor. A irmã Maria vai acompanhar? Por montão. Vamos começar com o hino 314. Na verdade, está escrito uma composição que eu não toco. É muito difícil, não tem nada. Lá maior, Lá sustenido. E eu sempre toco ele Lá bemol. E agora aqui abaixo, no meio tom, para baixar um tom para tocar em Sol maior. Sol.
mim, meu clamor. Fá maior.
O pastor na eleição do trabalho, tudo isso, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Obrigado. Parada, quarta-feira, 0/7/05/25. 17. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versículo 17. Ele tem 21 versículos. Esse capítulo. Versículo 17 diz assim: porque se pela ofensa de um, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Olha, nós já começamos a reinar espiritualmente falando, não fisicamente, já estamos reinando com Cristo. Nós estamos vivendo neste mundo com Ele. Nós já vivemos muito no reino das trevas. Hoje nós vivemos no reino da luz. Quando ele fala, porque pela ofensa de um só homem, devemos acreditar, eu acho, né? Um só, chamado Adão, e por ele a morte reinou por esse Adão em todos, como disse lá no capítulo 3, né? Versículo 10. Porque não há um só, não há um justo, não há sequer um, todos se extraviaram do caminho de Deus por causa de Adão. E agora, reinou por esse. Muito mais, agora vai falar dos que estão em Cristo Jesus, que recebeu Jesus Cristo. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Não tem como imaginar. Nós pensamos, falamos, mas da graça, do dom da justiça. O dom da justiça, a justiça que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Deus imputou a justiça dele, a justiça de Cristo em nós. Aí ele fala: reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Agora, no reino milenar, aí nós vamos reinar em vida com o corpo glorificado. Então reinarão em vida. Então Paulo aqui ele apresenta um argumento poderoso sobre a natureza da graça e a obra redentora de Jesus Cristo, através de uma comparação direta entre a desobediência de Adão e a obediência de Jesus Cristo. Há um contraste enorme, não tem como comparar. Adão desobedeceu a ordem de Deus, o que Deus disse para ele, que não era para ele comer do fruto que estava na árvore no jardim. Em todas as árvores ele podia comer, menos de uma. E apontou aquela árvore,
O fruto dela era passar do conhecimento do bem e do mal. E Adão comeu, aí passou a conhecer o mal. Então é uma coisa que... E faz uma comparação também com os cristãos e os não cristãos. Há uma diferença enorme. Os cristãos procuram obedecer a Cristo, a Deus. E o não cristão, ele não procura, ele não preocupa com obedecer. Tem alguns que afundam no pecado de tal forma que não crê que existe Deus, de uma forma muito cruel. Então, Paulo aqui, ele demonstra a magnitude da graça de Deus e a esperança da vida eterna. Quem está debaixo da graça, ele tem esperança da vida eterna. Para aqueles que creem em Cristo. Não é um crer de boca, não é um cristão só nominal. Uma pessoa que é convertida lá dentro mesmo. Lá dentro, ele sabe. O dia da conversão dele, talvez nem todos, mas tem uma ideia. Uma conversão genuína. Ele não tem medo, não teme o que vem depois da morte. A morte não é o salário do pecado. Todo tem medo da morte. Tem receio, porque não é a morte, porque quem morreu nunca falou. Né? Você pense bem, ela é o pagamento do pecado, o salário do pecado é a morte. Senão ninguém ia morrer. Adão morreu, ele pecou, então recebeu esse salário da morte. Porque a morte, irmão, eu não sei se aquele que dá um AVC, um infarto fulminante, ele sente. Também ele não veio para contar. Porque para o coração. E parar o coração, para o oxigênio, né? Fica aí segurando, manda alguém amarrar na sua boca, no nariz. O quanto que não é duro, a pessoa pula. Hoje eu tenho a ideia assim, quando eu morava no sítio, a minha mãe destroncava o frango e jogava ele. Se o frango pulava alto, por quê? E a gente não sabia essas coisas. Ou falta o oxigênio, e um homem também, se ele faltar oxigênio, ele pula, ele deve sair pulando. Então aqui, Paulo faz uma comparação entre a desobediência de Adão com a obediência de Cristo. Então, e o dom da justiça é o dom de Deus, que vem unicamente por Jesus Cristo, que é recebido por fé. A fé, irmão, é um dom de Deus. Paulo diz em Efésios, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o cristão que conhece, ele não se gloria da sua salvação, ele gloria em Cristo. Ele não gloria nele, pelo contrário, ele se humilha. Então, e vão reinar com Cristo. Então, aí, e a posição, irmão, do cristão, os cristãos reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo, do mesmo modo como a morte reinou. Então nós vamos reinar eternamente. Mas numa posição de morte, e se não uma posição de morte, que vai morrer novamente, continuar morrendo, aí espiritualmente eles já não morrem. O espírito já estava morto, agora ele tem vida em Cristo. Agora o corpo vai morrer, mas depois que tiver o corpo glorificado, aí não vai morrer mais. Então, Cristo morreu do mesmo modo que Cristo morreu, ele ressuscitou. Nós morremos para o pecado, para o mundo. Cristo morreu para pagar os nossos pecados.
Então, do mesmo modo, nós devemos, então, nós estamos vivos, mas mortos para o mundo. Então, agora, mas o poder e a glória em Cristo Jesus, e morreu e ressuscitou, por causa da ressurreição dele, nós fomos ressuscitados espiritualmente, o Espírito, e nós vamos ressuscitar o nosso corpo, por causa da ressurreição de Cristo. Então, este capítulo, ele traça um contraste entre Adão, o primeiro homem, através de quem o pecado e a morte entraram no mundo. Versículo 17 de novo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem abundância, é muito mais lucro, não tem como comparar, da graça. Nós podemos dormir sossegado, viver tranquilo, que a nossa salvação é eterna. Não vive com evita o pecado, mas não fica preocupado. Se eu pecar, eu perdi a salvação. Se eu sair da igreja, eu perdi a salvação. Não. Se ele não tiver, então ele não perde nada, porque não tinha. Mas quem tem, tem. Então essa que é a abundância da graça. E o dom da justiça. Pelo dom da justiça. Esse dom vem lá de cima, irmão. Não é obra nossa, é a obra de Cristo. Reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. É um só. É Jesus, o Filho de Deus. Não é por igreja, não é por os irmãos, não é por nós mesmos. Então Jesus Cristo, segundo Adão, através de quem a graça e a salvação eterna são oferecidas gratuitamente. Em Cristo Jesus, ele oferece gratuitamente, ele não cobra, não tem barganha. Toma lá, dá cá. Não, ele não cobra nada de nós. Agora, só que nós, depois que temos o Espírito Santo, que o Espírito dele entra nas nossas vidas, automaticamente, vamos dizer assim, voluntariamente, por amor a ele, e nós vamos fazer as boas obras. Não como lei, ele não põe lei, uma regra de nós. Nós somos livres. Ele nos salvou e deixando nós com livre arbítrio de escolha. Ninguém está preso nele. Nós estamos unidos a ele, mas servimos a ele por amor. Nós vemos nesse local por amor. Nós não vemos por obrigação. Nós não vemos com temor, de medo de perder. A única coisa que nós pode acontecer conosco é nós tomar prejuízo, ser prejudicado, perder bênçãos, perder a recompensa, não a salvação, mas a santificação tem um preço, tem um custo. Então, por isso, é uma promessa de vitória para aqueles que aceitarem a ele. Então reinarão em vida para sempre vai reinar. Não tem um prazo. O mundo tem um prazo, só Deus que sabe. Um dia acaba. Então, mostrando a todos que pode alcançar a salvação de Deus. Ele mostra aqui que todos podem alcançar a salvação de Deus por crer somente em Jesus Cristo. Agora, a pessoa quer crer em Jesus Cristo, mas junto às obras que ele faz, mas o batismo na água, por exemplo. Esses dias, eu conversei com um da igreja, então um rapaz, e foi longe o assunto. Depois ele falou: nasci na igreja, essa igreja que crê no batismo. Eu fui explicando para ele, aí a pessoa, eu falei para ele: se a pessoa descer perdido, afundar no batismo, nas águas, ele não sai perdido, ele deve ser um salvo, um convertido, nascido de novo.
Aí ele batiza, porque a ordenança de Jesus, ele sai mostrando, para dar um testemunho, mas a obra não salva ninguém. A igreja em Roma era composta por cristãos de diferentes origens. E Paulo busca unir a comunidade em Jesus Cristo, tanto os judeus como os gentios. Então, mostrando a todos que pode alcançar a salvação pela graça. Então, ele mostrava. E sim, é o que nós fazemos, é mostrar para as pessoas que todos podem alcançar a salvação pela graça. Então, por isso, agora, graça de Deus em Jesus Cristo, dependendo só de crer em Jesus Cristo. A única coisa é essa, que impede receber a graça de Deus se for fora de Cristo. Se ele estivesse seguindo um outro, seguindo a ele próprio, uma religião, ou qualquer outro tipo, aí impede. A falta de fé, a falta de crença, se não tiver um novo nascimento, aí impede. Isto reforça também a importância da fé em Cristo como o único caminho para a salvação da alma. Cada vez que nós lemos, nós estudamos, nós ouvimos, ela vai nos reforçar, ela vai nos fazer nós animar, nos exorta a nós, crescer na fé. Para o quê? Para seguir em frente essa caminhada espiritual. Então reforça, é muito importante isso, estar reforçando, alimentando o estudo da palavra, o ouvir. Então é um alimento para a alma, assim como nós alimentamos o nosso corpo físico para ficar reforçado, para poder trabalhar, para poder viver. Se a pessoa fazer um regime muito rígido, ele vai sofrer consequências. Tem que ter tudo no equilíbrio. E na vida espiritual assim também, nós devemos alimentar, mas ter um equilíbrio também. Tem horas para tudo. Tem horas. Então é isso. O único caminho para a salvação da alma. Então, a morte simboliza o domínio do pecado e as suas consequências, que se propagam por toda a humanidade a partir da ofensa de um só. Aí veio, então, por outro lado, irmãos, nós vemos a abundância da graça, nós vemos o estrago que o pecado fez e faz. Cada vez pior. E nós olhando para o outro lado, a graça de Deus, ver a abundância. Você veja só que por um pecado, quanto pecado tem? Quantos tipos de pecado? E aí abundou a graça, ela abunda. Não tem medida. Deus não tem medida, Jesus não tem medida, vai ter uma medida assim. Não. Superabundou a graça. Então, irmãos, no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, porque a justiça, o dom da justiça representa a obra redentora de Jesus Cristo, que oferece a possibilidade da vida eterna. Ela oferece. E a restauração da relação com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos restaura. Aí nem passa a ter uma relação que podemos chamar Deus Pai Nosso. Pai Nosso, por causa de Cristo. Você viu só que Jesus falou: vosso Pai e meu Pai. É um dos evangelhos, né? Ele falou diferente. Então, a vez eu preguei numa casa lá em Bauru, a minha irmã falou assim: eu acho que notou isso aí, porque Jesus falou assim, ó, meu Pai e vosso Pai. Olha a diferença, porque Pai, meu Pai e vosso Pai, vocês é Pai, ele é Pai, vocês são filho adotivo, porque aceitou Jesus.
E Jesus não tem, vocês são pecadores, e Jesus não era pecador, ele é Deus. Então, Deus homem. Então, esta vida se refere, irmão, vida espiritual que é eterna. E é aceitável a todos que se arrependem dos seus pecados. Então precisa haver um arrependimento, então, dos seus pecados. Aí, aceitando a Jesus como Salvador e como Senhor, que alguns, por exemplo, quer salvar a alma, que é o Salvador, mas Senhor não. Sabe o que é Senhor? Ser dono. Não quer deixar Jesus nos governar, mandar. Não é que ele é mandão, ele não é um tirano, não é um chefe. É tudo por amor. Jesus, quando o Espírito Santo entra nas vidas de um ser humano, então ele transforma de uma tal maneira que com o pouco que ele faz, que ele vai fazer, é por amor. Ele não faz por obrigação, ele não faz com temor, com medo. Então, a expressão que reinarão em vida destaca a vitória em Cristo. Não, a nossa vitória é por causa dele, porque ele venceu a morte. Ele foi morto, mataram, tiraram a vida dele, puseram na cruz, chegaram satisfeitos, sepultou ele, pôs uma pedra lá, ainda que ela afetou ainda lá. Ele saiu, ele venceu a morte. Se ele, outros estão lá, os profetas não saíram, não ressuscitou mais ninguém, e Jesus saiu. Imagina só que fantástico, que beleza a gente vê uma coisa dessa, um milagre desse, né? Então, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, que proporciona aos cristãos um reino de justiça e paz para sempre. Lá em Apocalipse 21:4 fala que e Deus limpará os seus olhos toda a sua lágrima, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Isso lá, irmãos, ele limpará todos os olhos, não vai ter lágrimas, não vai haver mais morte, e nem pranto, e nem clamor. Aqui nesse mundo é mais clamor do que tudo, dor, não haverá mais morte. Essa comparação enfativa a natureza gratuita e abundante da graça de Deus, para poder entrar, reinar com Cristo e morar no reino milenar, 1000 anos, e no novos céus e a nova terra, precisa ter a graça de Deus já nesta vida, passar para um novo nascimento. Se não, se for estar confiando atrás de religião, atrás de igreja, vai em uma igreja, vai em outra, ele está desesperado. Ele tem que estar na consciência, confiante, eu nasci de novo, creio em Deus por Cristo e pronto, vou morar com Ele. Então essa é a abundante da graça de Deus, que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Ela é manifestada em nós, na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que nós pedimos a Deus e tudo que vem é por meio de Jesus. Você vê que nós oramos em nome de Jesus, confessamos nossos pecados em nome de Jesus, tornando possível a reconciliação com Deus. Antes não era, pensava que era, não tinha essa reconciliação com Deus, e a esperança da vida eterna. Agora o versículo 18 aqui de Romanos 5: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Você note bem, vemos aqui
a diferença, o versículo, olha bem. Pois assim, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens. Quando aquele momento que veio em Adão, o juízo, ele foi injusto, passou a ser pecador, condenado. Naquela hora lá que Deus já viu a humanidade toda, até o último que vai nascer. Então passou sobre todos os homens para a condenação. Nasceu tudo condenado. Não é que você precisa esperar, vai nascer, vai esperar ver o que vai acontecer. Não, já nasceu, já está condenado, porque tem nasce na natureza velha. Aí tem que ter a conversão. Então, e assim também, por um ato só de justiça, um ato de Jesus. Mas esse ato, coisa não custou a vida, né? Então nós sabemos, derramamento de sangue. Uma vida que ele viveu aqui 33 anos mais ou menos, perfeição. Pedro diz, na sua boca não achou engano. Quando injuriavam, ele não blasfemava, ele não reclamava. E nós não aguentamos, irmãos. Quando alguém fala qualquer coisinha, a gente já fica sentido. E quando não responde, Jesus não, ele suportou tudo. Por amor à nossa salvação, porque ele era perfeito. Então, é um dos pontos essenciais, importante, dos ensinamentos de Paulo para os cristãos. Observar isso. Então, apresentando aqui uma poderosa semelhança, baseando-se entre a entrada do pecado no mundo através de Adão e a entrada da graça através de Jesus Cristo, quando veio ao mundo para tirar os pecados, levando em seu corpo na cruz. Ele tirou os pecados. Não é que foi por cima, ele tirou. O pecado, a origem da condenação, nós não tem em nós. Nós somos pecador, mas está todo na conta dele. Somos perdoados. Deus perdoa em Cristo. Deus não perdoa pecado fora do seu Filho, Jesus Cristo. Deus perdoa. Nós pedimos perdão a Deus em nome de Jesus. Então ele coloca aqui em confronto a obra de Adão com a obra de Cristo, revelando a magnitude da graça de Deus e o poder de Cristo para nos reconciliar com Deus. Veja só um ato de justiça. Ele obedeceu, levou todas as nossas injustiças. Ele fez tudo como o Pai ordenou fazer. Jesus não resistiu nem um pouquinho. Ele podia ter resistido. Quando aqueles soldados foram pegar ele, vocês já lembram bem? Tem algum que não conhece essa passagem. Quando chegaram nele, perguntou quem ele era. Quem buscais? Fala Jesus Nazareno, né? Aí ele falou, eu sou. Esse eu sou foi tão forte que eu sou que fala logo no início das Escrituras. Sabe o que acontecia com eles? Eles recuaram, caiu para trás. Eles podiam ver uma coisa, que tinha algo estranho aí. Falou, eu sou. Porque quando perguntou Deus falou para Abraão que fosse perguntar quem é que veio falar, o eu sou me enviou. Você imagina só? Mandou, você diga assim, ô Moisés, acho que é Abraão, se anuncia. Perguntar quem mandou falar, para ele falar assim, o eu sou mandou dizer, eu sou Deus. Então, agora, e Paulo escrevendo aos cristãos romanos, porque estava preocupado com a salvação dos gentios, através de uma argumentação lógica e persuasiva. Você sabe que é persuasiva, uma argumentação que convencedora, que convence, porque lá em Colossenses o apóstolo Paulo exorta os cristãos, fala, acho que é o capítulo 2, não estou me lembrado, ele fala, cuidado com
conversas persuasivas, aqueles cristãos mais humildes, que não conhecem, cuidado, que tem aquelas pessoas que tem uma arte para falar, um jeito de falar, que ele está errado, está falando uma coisa errada para você, mas ele fala, enfeita tanto, que convence você que está certo, passa a crer no errado, que ele está de tão a lábia que tem, a pessoa sutil. Então, por isso, palavras persuasivas, cuidado. Então ele fala, ele demonstra que a justificação pela fé em Jesus Cristo, então ele convencia com os argumentos bíblicos para poder convencer as pessoas que vocês estão errados. Alguém pergunta assim, fala que nós é protestante, nós não somos. Fala que a igreja saiu de fulano, de fulano, de fulano. Vocês notem bem, irmãos, os cristãos sabem. Mas pense bem, desde o começo, o apóstolo Paulo saiu de quem? Da onde? Vamos começar bem para frente, vamos olhar para trás. O apóstolo Paulo, fariseus, ele era religioso, não era? E depois ele passou para um novo nascimento, aí ele passou para Cristo. Então, o verdadeiro, a doutrina vem desde lá do jardim do Éden. Salvação pela fé e pelas obras. Abraão fez do jeito dele, é a vergonha. Deus não aceitou, tinha que sacrificar um animal, matar um bicho lá, para derramar sangue, simbolizando então que era o Filho de Deus que vinha. Então os discípulos, quando Jesus não tinha igreja, tinha sinagoga, mas Jesus edificarei a minha igreja, ele falou para os discípulos, a Pedro, né? Os discípulos, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. A igreja, como instituição, ela pode fechar aqui, mas em outro lugar ela continua. Outro lugar ela continua. A igreja batista aqui em Ibirajá, ela pode morrer, acabar com nada. É facinho de acabar, só os irmãos largados de vir na igreja. Ficar um, pronto, acabou. Um é a igreja, dois ainda dá para passar, vai. Mas pense bem, uma coisa séria. Então nós viemos da doutrina dos apóstolos, nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Aquilo que eu conversei, perguntou onde é a sede. Falei, não tem sede, aí expliquei tudo. Porque as pessoas ficam curiosas para saber, né? Aí perguntou como é que resolve. Expliquei tudo como é que faz as coisas. Aí, bom, vamos continuar. Então, é uma maneira de alcançar a salvação através de Jesus Cristo, tanto judeus como gentios. Hoje, qualquer religião, qualquer raça, a salvação encontra só em Cristo. Então, o capítulo 5, o versículo 18, que estamos aqui agora, está mostrando que assim como a desobediência de Adão trouxe condenação sobre toda a humanidade, não ficou um para trás, toda. E veio, os profetas foram pecadores, Moisés pecador, Abraão foi pecador, todo pecador. O único que não foi pecador foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a obediência de Cristo trouxe a salvação e a justificação. Note bem, ele salva e justifica. Se fosse por igreja, por obra, podia salvar. Salvou daqui do perigo aí. Mas justificar, deixar você justo perante o juiz. Não é interessante? Então Jesus, ele salva e justifica. Deus justificou nós em Cristo. Então se torna justo. Relativo, sabendo que já tem uma justiça de Cristo. Então, e a vida eterna, pronto, a vida eterna. Aos que pela fé vieram a crer nele, a vida eterna. Então nós sabemos, irmãos, amigos, que depois que nós morrermos, pronto,
No momento fechado de olhos, o Espírito já vai o lugar que foi escolhido aqui na terra, né? Então, irão receber o perdão e a graça de Deus aqueles que aceitam Jesus no momento que ele crê. Não é que precisa esperar fazer parte da igreja, não é que precisa passar pelo batismo, ele tem que ser antes. Então, que é manifestado em Jesus Cristo, que nos justifica e nos dá vida eterna. Ele nos salva e nos justifica, desses justos, e dá vida eterna. Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Então, a palavra justificação significa declarado justo. Mas nós não vamos pensar isso: opa, nós somos justos, não tem mais pecado. Temos pecado, e continua pecador, e continua pecando. Paulo não diz assim: ó, o bem que não quero, isso eu faço; o mal que eu não quero, esse pratico, isso eu faço. Mas ele não quer fazer, mas faz. O que ele quer fazer, ele não conseguiria. O apóstolo Paulo. Então declarado justo perante o juiz, que aqui será Deus o juiz, e está livre da condenação naquele dia do juízo. Então a justificação acontece por meio da fé em Cristo, não pelas nossas próprias obras. A graça de Deus é um presente gratuito. Já viu falar presente? Vai querer pagar presente? O presente é gratuito. A pessoa, quando dá um presente para alguém, porque ela gosta daquela pessoa, ela quer ver que a pessoa contente, então deu aquele presente, ela não está cobrando. E assim Deus nos dá a salvação gratuita. Então, por isso, oferecido a todos, independentemente de nossas obras ou merecimento, independente disso tudo. Então, o apóstolo Paulo nos ensina que a justiça de Deus em Cristo Jesus nos proporciona a vida eterna. Assim, a justificação pela fé em Cristo se torna o único caminho para a salvação, tornando-se base para a vida cristã. A nossa vida cristã é baseada na fé em Jesus Cristo, com renúncia, com obediência. Não adianta nada falar que tem fé em Jesus Cristo e é um desobediente. Não adianta. Que é marcada por amor e perdão e a esperança. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha só como é que o Espírito Santo tudo, orquestrou tudo certinho, ó. Porque como pela desobediência de um só homem, todos nós sabemos, Adão, um só homem, muitos foram feitos pecadores, por causa de todos foram feitos pecadores. Agora, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Justo, entendendo? Nós somos que temos a justiça de Cristo. Então, para lá nós não vamos. Lá para o inferno, graças a Deus por Cristo Jesus. Não é igreja, não é nada, não é pastor, não é ninguém. É Jesus Cristo, Ele nos conforta. Amém? Que Deus abençoe. Todo dia nós continuamos como Ele quer. Que vamos cantar agora. Agradecer a presença de cada um, e que Ele nos dê uma boa semana, e sexta-feira que vem a VEI a VEI que ele não pregou aquele dia porque estava ruim, né? Mas então tá bom. Vamos louvar o Senhor. Venha então, uma vez na quinta-feira ela veio pregar, aí o pastor Antônio estava pregando, pregou e tudo que eu sentou.
A cultura bíblica tinha um pegar hoje. Vixe, ficou por isso, não fez nada com a gente. Eu esqueci. Esqueci que também pode ficar. Grande. A irmã? Eu pedi 317. 300? Está comendo porque eu acho que ele é Fá maior. Eu vou ver, com certeza. Fá maior mesmo. Refúgio Cristo. Vamos ver se vai dar certo. Eu encomendei para o Demir comprar uma braçadeira para pôr um violão para ele. Não é caro, 20 e poucos reais, 30 e poucos. Aí eu não preciso mudar, porque ele muda lá, tem a braçadeira. Aí eu toco na posição que está escrita, ela estava mudando, aí fica a posição natural. Vamos ver. O que vai ser, vai fazer, vai dar certo. 317. Toca o refrão, toca o refrão. É o refrão aí, ó. O refrão, é o refrão. Aí falando do pastor Antônio, ele falou que tinha falado na roda. Que orar, irmão Paulo, está em condições? Então, ore e pede que Deus os abençoe, semana, e culto de sexta-feira, fim de semana, que Deus colocar no seu coração. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui, nos churrascos de vídeo, para agradecer por esse curso, por essa reunião. Pedimos, que o Senhor possa nos abençoar no dia de amanhã, por esse final de semana, que o Senhor possa
aqui, possa talvez abençoando o Edgar e Gabriel na sexta-feira, que possa estar presente, abençoar essa igreja, por tudo dela, né? Assim como cada um de nós, nossa família. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, pelo dia de hoje, agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, pelo pastor aqui entre nós. Amém. Abençoe os nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, né, aqueles que necessitam, os irmãos que estão com problema de saúde, que o Senhor possa estar abençoando, né? E mais uma vez agradecemos pelo pastor entre nós, pela sabedoria, pela capacidade de ter dado tudo isso pedindo em nome de Jesus. Amém.